Bora começar esse vídeo com um café? Eu sei que meu café é instantâneo e não cumpre bem a proposta, mas teve um efeito visual interessante. Hoje vamos falar sobre presentes feitos à mão, consumismo e como a sociedade rouba o seu tempo. Essa semana foi aniversário do meu irmão mais velho e eu decidi fazer um presente feito à mão, que é uma coisa que eu tenho muito costume de fazer. Os presentes feitos à mão, ou então os do it yourself, né, que são muito comuns no TikTok e outras redes sociais, ganharam uma certa relevância ultimamente. Tem muita gente que faz presentes feitos à mão e eu resolvi tentar explorar um pouco dessa ideia nesse vídeo. Para fazer esse presente, que consiste basicamente em uma caixinha que tem algumas pinturas e frases escritas e recortadas, eu levei aproximadamente umas 3 horas para ter a ideia, estruturar como ela ia ser feita e começar a montagem, além de esperar a cola secar. Não é muito tempo, claro, são 3 horas de uma tarde, de um dia que eu tava sem muita coisa para fazer, mas que eu queria presentear alguém especial. E eu pensei muito em comprar alguma coisa, eu tava pensando sobre os gostos do meu irmão, que envolvem músicas, gato, café, arte também, porque ele também é um artista como eu, mas mais pro lado da música. E infelizmente eu não tinha o valor monetário para comprar as coisas que eu queria comprar para ele. Então eu comecei a pensar sobre o ato em si de presentear alguém. De como a gente saiu desse contexto simbólico de criar uma coisa para uma pessoa, um objeto com intenção, para compras online de produtos feitos em larga escala que não tem personalidade nenhuma. Surgiu então na minha mente uma pergunta muito desconfortável. Será que vale tanto assim um presente que com 2 cliques eu consegui comprar, que não foi feito por mim e que milhares de outras pessoas vão receber o mesmo presente, mesmo que essas pessoas não tenham nada a ver com meu irmão? Eu acho que uma das coisas mais belas da arte é que ela surge sempre de um incômodo. E a partir desse incômodo, dessas perguntas desconfortáveis, eu decidi fazer esse presente. Com muito café, é claro, eu tomei pelo menos umas 3 xícaras durante esse processo. E usando os materiais que eu já tinha, que são essa aquarela, um papel um pouquinho mais grossinho, de gramatura aproximadamente 150, e alguns lápis de cor e também bastante dedicação, eu comecei a fazer o meu pequeno projeto. O papel que eu tinha não era o mais adequado, não era um papel que aguentava tanta água. O lápis também não é das melhores marcas, apesar de ser uma marca cara. Claro que existem lápis de muito melhor qualidade. O meu pincel tá soltando todos os pelos dele, o bichinho tá ficando praticamente careca. E a minha tesoura não era própria para cortar o que eu precisava. E os cortes ficaram um pouco tortos, na verdade. Em alguns momentos eu não deixei a cola secar o suficiente e tive que refazer, porque soltou. Esse presente é composto de milhares de erros, que eu não sei se o meu irmão viu no momento que ele recebeu o presente. Apesar de tudo isso, apesar de todos esses pequenos erros que foram se acumulando no processo, também entendi tais minhas que acabaram ficando marcadas na tinta, que eu não deixei secar tempo suficiente, um pouquinho do meu suor, do gosto do café, porque eu derrubei sim um pouquinho do café no papel, e as marcas do lápis, que refletiam tanto a paz que eu sentia quanto a ansiedade de conseguir terminar rápido o suficiente para entregar antes da meia-noite. Todos esses supostos erros e falhas de processo refletem uma certa essência humana que um simples cartão embalado em plástico não consegue transmitir. É claro que às vezes a gente compra um presente baratinho porque precisamos economizar, às vezes a gente faz à mão porque é a coisa mais barata que temos, mas ao mesmo tempo, quando você faz uma coisa à mão, você está usando uma matéria extremamente valiosa que ninguém pode te roubar de fato, que é o seu tempo. É uma matéria que não é sua, em essência. Ela lhe foi emprestada. É o que a gente chama de vida, essa corda que está sendo puxada das suas mãos e você não pode puxar de volta. Você tem que deixar ela seguir seu fluxo. É aquele rio imparável que é a vida humana, que você não sabe para onde está indo e você não tem certeza de onde começou. Você está no meio, com o seu barco de papel, ele está afundando e o que sobrar de você, se sobrar alguma coisa, vai ser levado. O que sobra, eu acredito que é o espírito. E dentro de todas as pessoas existe um espírito forte que anseia por criar alguma coisa. Nessa parte da criação eu comecei a pensar sobre fotos. Sabe aquelas fotos reveladas? Toda família tinha um álbum de família, onde todas as fotos que eram tiradas eram reveladas, eram expostas e nos fins de tarde a gente juntava toda a família para tomar um café, para fazer um churrasco, para qualquer tipo de comemoração de fim de ano cheia de discussões e acalorações humanas. A gente folheava aquelas folhas, a gente sentia aquele cheiro de tinta quando era
recém-impressa, ou então aquela folha já desgastada, meio amarelada, rasgada, as pessoas recortavam, passavam caneta, riscavam nomes, pessoas, rostos. Algumas pessoas eram reveladas, outras eram apagadas. Isso construiu uma história muito forte, naquela impressão que não era só visual ou imaginária. Era uma coisa que você podia tocar, era um presente passado de família em família, de geração em geração. As fotos que sua avó revelou, agora você olhava para elas e encarava o mesmo papel que uma outra mão, que talvez nem seja mais nesse mundo, segurou. Hoje em dia as fotos estão em celulares e nunca são de fato reveladas, nunca são de fato nossas. Quando se pede um celular, se pede muita coisa porque ele é só um meio de transporte, mas ele não contém nada de fato. Nada que está dentro dele é nosso. Diferentemente do álbum que, claro, o fogo ou a água poderia destruir, o celular é muito mais frágil. O álbum, ele te revela memórias que um celular jamais conseguiria. As memórias táteis, as marcas, as manchas, a presença humana. Criando esse presente, eu pensei muito na questão tátil da coisa. A textura do papel, o escorrido da tinta e, claro, o cheiro de café. Nós, humanos, temos o costume terrível de nos menosprezar na nossa capacidade. A gente esquece muito quão somos gigantes, o potencial genuíno que temos dentro de nós. Nós dependemos de lojas, dependemos de indústria, dependemos de uma sociedade falida para criar coisas que achamos que precisamos de fato, sendo que tudo que precisamos está dentro de nós mesmos. Temos total capacidade de criar coisas que nenhuma outra pessoa poderia, porque por trás da nossa lente individual existe um mundo inteiro a ser explorado e que apagamos procurando um presente já feito que outras milhares de pessoas vão comprar e vão presentear para outras milhares de pessoas sem de fato construir uma relação. É mais uma transação de dinheiro. Eu compro uma coisa e eu te dou, porque isso era o que o meu dinheiro podia comprar. Mas o que o meu tempo vale? O que eu poderia fazer com o meu tempo? Será que eu tenho de fato tempo disponível para você? Quando eu passei a tarde fazendo esse presente, eu pensei muito nisso. É claro que o ato de entregar o presente em si foi muito simples. Algo entre 15 a 20 segundos, um abraço, um obrigado, um feliz aniversário, ei, eu tô aqui por você. Ele talvez não tenha visto todo o processo anterior de construção e quando eu acordei meia-noite pensando em dar feliz aniversário, mas acabei voltando a dormir. Talvez essas pequenas ações não fiquem expostas em um outdoor enorme e eu não preciso de fato delas. Existe um efeito na psicologia chamado efeito IKEA, que é o efeito de que a gente superestima as coisas que são feitas por nós mesmos. Talvez porque quando vemos que existe um esforço por trás daquilo, o valor aumenta. E é um valor que não pode ser medido em etiquetas, com números simples. Não, é um valor inestimável. O inestimável é aquilo que ultrapassa qualquer medida física. E não seria isso a alma humana? Tá bom que isso aqui tá muito filosófico, tá? E se você não gostar muito, esse vídeo pode estar muito chato. Eu entendo você, tá bom? Você deve ter outras coisas pra fazer, eu tô só tomando o seu tempo. E o tempo é a coisa mais valiosa que você tem. Talvez esse vídeo nem esteja valendo muito a pena pra você. Mas o inestimável, pra mim, é quase a reflexão da alma humana. É algo que não pode ser medido dentro de um corpo totalmente incapacitado. E eu acho que é aí que está a verdadeira potência humana, nas coisas que podemos fazer com a alma. Eu acredito profundamente que tudo que é feito com o coração vale muito, 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 muito. E eu admiro muito as pessoas que trabalham com o coração. Tem uma frase que tá até virando trend no Instagram e eu resolvi trazer pra cá. E eu acho que reflete muito bem o que eu queria trazer para esse fechamento do vídeo. É uma frase de Marco Pierre White, que é um cozinheiro, e ele fala assim: pessoas que trabalham com as mãos são operários. Pessoas que trabalham com as mãos e com o cérebro são artesãos. E pessoas que trabalham com as mãos, com o cérebro e com o coração são artistas. Seja um artista. Ainda existe muito a mistificação do artista enquanto ser divino e intocável, aquela pessoa que alcançou tudo já de berço, e isso é um mito que me entristece muito. Sabe, nenhum animal precisa de validação ou precisa ser extremamente bom para fazer aquilo que é a essência de si. Os pássaros cantam não porque são bons, as areias constroem teias, o ser humano tem a arte porque é uma coisa intrínseca dele. Está presente desde a nossa concepção nesse mundo, no planeta que nos abriga e que a gente insiste em destruir. Sabe, quando você abre essa porta para fazer um presente,
Mesmo que não tenha ficado exatamente como você queria, você abre uma porta para resgatar o que há de mais puro em você. O desejo genuíno de trazer um sorriso para alguém, mesmo que seja por 20 segundos e um abraço. Isso é muito valioso. Há muitas pessoas que eu gostaria hoje de poder dar um último abraço e eu não posso, porque elas estão em um plano que não é acessível ao meu corpo extremamente falho. E é com esse corpo extremamente falho que eu faço esses presentes mais falhos ainda, mas que são o caminho de passagem para que minha alma encontre outra alma que precisa. No fim das contas, somos todos uma coisa só, uma unidade. Estamos separados não por barreiras físicas, mas por barreiras quase que espirituais. E é nesse ato simples de presentear que nos encontramos de fato. Presenteie as pessoas que você ama com aquilo que é inestimável.